Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação e ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo. Eu posto 2 vídeos novos por semana, então se você gosta de caso criminal, de caso misterioso, se inscreve que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que a gente traz por aqui. Então é isso, agora que você já se inscreveu no canal, vamos puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Nancy Boquicchio tinha 47 anos na época dos fatos e vivia em Boca Raton, na Flórida, com sua filha Joey Boquicchio, de 7 anos. A Nancy era uma mulher alegre, gostava de conversar, era muito ativa, independente e divertida. Ela estava sempre envolvida com questões sociais para ajudar os mais pobres ou necessitados de alguma maneira, pois tinha um enorme coração. Ela era formada em economia e divorciada, porém mantinha um bom relacionamento com o seu ex-marido Philip, que era o pai de Joey, que mesmo vivendo em Nova York, sempre visitava a filha e mantinha contato diário também com chamadas de vídeo. A Joey tinha uma personalidade bem parecida com a de sua mãe. Ela era brincalhona, comunicativa, engraçada e fazia amigos com muita facilidade. Uma criança que realmente enchia o ambiente onde estava de alegria e energia. Em 12 de dezembro de 2007, a Nancy buscou a Joey mais cedo na escola porque a 1h da tarde ela teria uma consulta médica. À 1h elas foram então à consulta, permaneceram lá por cerca de 1h e por volta das 2h, quando a consulta acabou, elas resolveram passar no shopping para encomendar o bolo de aniversário da Joey, que seria daqui a 5 dias, no dia 17 de dezembro. Elas foram então ao shopping, fizeram a encomenda do bolo e pouco mais de 1h depois, as câmeras do local registraram mãe e filha saindo de dentro do shopping às 3h11 da tarde e indo em direção ao carro da Nancy, que estava no estacionamento. Naquela tarde, as duas ainda teriam um outro compromisso, onde deveriam se encontrar com a família de uma coleguinha da Joey que estudava com ela, para que ela e a amiga ensaiassem juntas as falas de uma peça de Natal que elas apresentariam na escola. Porém, o momento do encontro chegou e a Nancy e a Joey não apareceram, assim como elas também não retornaram para casa naquela noite. A Nancy tinha uma irmã bem próxima a ela, chamada Joanne, e as duas tinham o costume de conversar todos os dias por telefone, e naquela tarde elas tinham combinado que a Nancy ligaria depois da consulta da Joey para falar como que foi, se tudo ocorreu bem, e então a irmã dela ficou esperando essa ligação durante a tarde, mas isso não aconteceu. Ela então tentou ligar para Nancy várias vezes, tanto no celular quanto no telefone de casa, mas não foi atendida em nenhum dos dois. Ela começou a ficar preocupada porque isso não era comum. A Nancy sempre a atendia e quando não podia atender, não demorava muito para retornar. Ela então resolveu esperar um pouco para ver se a irmã retornaria, mas isso também não aconteceu. Já no fim do dia, por volta de meia-noite, um segurança do shopping notou um carro estacionado sozinho ali no estacionamento, já não tinha mais nenhum veículo porque o shopping já estava fechado, e ele então resolveu ir até lá para checar mais de perto. Esse carro era o carro da Nancy e ele estava ainda com o motor funcionando como se alguém estivesse ali dentro. Porém, o segurança se aproximou, tentou olhar por dentro, mas não conseguiu ver muita coisa porque os vidros do carro eram bem escuros. Ele então resolveu acionar a polícia porque ele não podia fazer nada além disso, ele não tinha permissão para abrir o veículo. Ele acionou a polícia então, que chegou no local poucos minutos depois, e então eles abriram o carro. Dentro do veículo, no banco de trás, foram encontradas Nancy e Joey, com as mãos e pés amarrados com um lacre, óculos de natação e infelizmente já sem vida, vítimas de um tiro na testa. Um detalhe é que o óculos de natação que ambas usavam tinha uma fita isolante em suas lentes pelo lado de fora e espumas pelo lado de dentro, para que elas não conseguissem enxergar absolutamente nada. Além disso,
o lacre que prendia as mãos da Nancy estava quebrado, deixando as mãos dela livres. Na manhã do dia seguinte, então, os policiais entraram em contato com a família da Nancy, avisaram a irmã dela, Joanne, e também o Philip, ex-marido dela e pai da Joey. As investigações se iniciaram e rapidamente os investigadores conseguiram refazer os últimos momentos de Nancy através de registros telefônicos e também de sua conta bancária. Às 3h14 da tarde, o celular da Nancy fez uma ligação ao 911, mas a ligação foi encerrada segundos depois. A atendente do centro de emergência ligou de volta no telefone da Nancy como protocolo de segurança, mas ninguém atendeu a ligação. Poucos minutos depois, às 3h19, as câmeras de um drive-thru bancário registraram o carro da Nancy em um dos caixas e, nesse momento, foi registrado um saque de $500 de sua conta. Esse caixa bancário ficava bem próximo do shopping e então apenas 3 minutos depois, às 3h22, o carro da Nancy é visto novamente pelas câmeras de segurança entrando de volta no estacionamento do shopping. O carro foi inspecionado, porém não foi encontrada nenhuma impressão digital nele, além das de Nancy e Joey, o que indicava que, se alguém estivesse ali além delas, esse alguém estava usando luvas. Como sempre, inicialmente as investigações focam nas pessoas mais próximas às vítimas e, nesse caso, o Philip foi o primeiro suspeito a ser investigado. Porém, ele tinha um álibi de que ele estava em Nova York trabalhando no momento em que o crime aconteceu. Além disso, ele foi investigado também mais a fundo para ver se ele não podia ter contratado alguém para fazer isso, mas ele foi descartado como suspeito porque ele não tinha absolutamente nenhuma ligação. Na cena do crime estavam faltando o celular e cartões de crédito da Nancy, e esses pertences foram encontrados dias depois em Miami por 2 homens. Esses 2 homens se apresentaram à polícia e foram investigados, porém também foi descartado que eles tivessem qualquer envolvimento no caso. Eles apenas encontraram os pertences. Uma coisa interessante no caso é que um crime bem semelhante já tinha acontecido naquele mesmo shopping há 4 meses atrás, no dia 7 de agosto de 2007. Dessa vez, as vítimas foram uma mulher e o seu bebê de cerca de 2 anos de idade. A mulher, que não quis ser identificada, contou que naquela tarde ela também foi com o seu filho fazer um passeio no shopping e, quando estavam indo embora, ela colocou o filho ali na cadeirinha no banco de trás do carro e foi para a parte de trás guardar o carrinho de bebê dentro do porta-mala. Quando ela voltou então para o banco do motorista, ela viu um homem sentado no banco ao lado de seu filho e apontando uma arma para o bebê. Ela entrou em desespero e disse para ele por favor não fazer nada com eles, e o homem disse que ela podia ficar tranquila, que se ela fizesse tudo o que ele mandasse, tudo acabaria bem. Ele então ordenou para que ela dirigisse até também um caixa eletrônico e obrigou ela a sacar a quantia máxima ali de saque diário, que era de $600. Depois ele colocou ela no banco de trás do carro junto com o filho e também prendeu as mãos e os pés dela com um lacre, além também de colocar um óculos daquele mesmo modelo com fita isolante e espumas em seus olhos. Depois ele dirigiu também o carro e então o telefone dela começou a tocar. Ela disse para ele que deveria ser o seu ex-marido, pai do bebê, e ele então disse para ela atender o telefone e dizer para o ex-namorado ali, ex-marido, que o carro dela tinha quebrado e que era para ele buscá-la no shopping. Ele então dirigiu de volta até o estacionamento do shopping e, antes de ir embora, ele pegou a carteira de motorista dela e sua bolsa e a ameaçou, dizendo que sabia o nome dela e sabia aonde ela morava e que iria atrás dela novamente se ela desse as descrições dele à polícia. Mesmo com medo, essa mulher foi na delegacia no mesmo dia do sequestro e fez o retrato falado do criminoso. Esse retrato falado também serviu no caso da Nancy e da Joey, porque a semelhança entre os casos é muito grande, principalmente o modo como ele amarrou as vítimas com o lacre e também o óculos com fita por fora e espuma por dentro. Esse retrato falado foi divulgado então
e os investigadores também ofereceram a quantia de $400 mil como recompensa para alguém que fornecesse uma informação que levasse até o criminoso, porém nenhuma dica levou a nada. Os investigadores acreditam que o criminoso conhece bem a área do shopping porque ele sabe que lá só tem câmeras nas portas de entrada e saída do shopping e também na entrada e saída do estacionamento e não dentro do estacionamento em si. Eles também acreditam que ele escolhe como vítimas mães com os seus filhos, porque assim elas são mais vulneráveis e é mais fácil de controlá-las por conta do medo dele fazer mal aos seus filhos. Eles também acreditam que ele escolhe carros luxuosos, porque as chances de a vítima ser uma pessoa com maior poder aquisitivo é mais alta, e então pode ser que ela tenha mais dinheiro para ele poder roubar. Além disso, ele também escolhe carros com os vidros mais escuros, para ser mais difícil de alguém de fora enxergar o que está acontecendo lá dentro. Como eles acreditam que esse criminoso foi o mesmo no caso daquela moça que não quis ser identificada e nesse caso da Nancy com a Joey, fica o questionamento de por que nas primeiras vítimas ele libertou elas no final, não tirou a vida delas, e com a Nancy e a Joey foi diferente. Mas então tem a teoria de que a Nancy pode ter tentado reagir de alguma maneira. E as pessoas acreditam nisso porque, como eu disse antes, o lacre que prendia as mãos dela estava arrebentado, e isso pode sugerir que ela conseguiu arrebentar ali, soltar as mãos e de repente pode ter tentado atacar o criminoso ou agredi-lo de alguma forma. E também tem a questão da ligação dela feita ao 911. Apesar das semelhanças entre o caso de Nancy e Joey e o caso daquela outra moça, da recompensa que é oferecida e do retrato falado, ainda hoje, 14 anos após o crime, o culpado pelas mortes de Nancy e Joey não foi encontrado e o caso permanece sem solução. Segundo as autoridades, eles permanecem investigando o caso, mas nenhuma nova pista foi encontrada. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. E também, como eu disse no começo do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou desse vídeo, mas ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve para ajudar a gente a chegar na marca dos 20 mil inscritos e também para você ficar por dentro sempre que sair conteúdo novo. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo e até lá!